Sejam bem-vindos mais uma vez ao Matematicando. E como eu expliquei no programa anterior, a gente vai estar dando continuidade nesse programa, tá? Lembram dos descritores? 16 e 17, números inteiros e números racionais na reta numérica. E é isso que a gente vai estar dando continuidade hoje, tá? Então, vamos lá aos itens? Luísa desenhou uma reta numérica em que as distâncias entre duas marcas consecutivas são todas iguais. Ela marcou nessa reta um número entre 23 e 63. Então, veja aqui está a reta numérica, 23 e 63. E ela colocou uma marca. O número que a Luísa marcou é igual a... Aqui a gente tem que sempre fazer da mesma forma, que é encontrar, descobrir qual é a distância entre um ponto e outro, tá? Vejam que aqui o 23, ele está bem distante de 63 e que nós temos vários intervalos entre eles. Como é que a gente vai fazer para descobrir? É simples. Quanto é 63 menos 23, ou de 23 para chegar em 63? A gente faz aquela continha básica. 63 menos 23. 3 menos 3, nada. 6 menos 2, 4. Está aparecendo um 6 aqui, gente. Deixa eu ajeitar. 40, ou seja, a distância de 23 até 63 é uma distância total de 40 unidades. Quantos intervalos nós temos entre eles? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos 10 intervalos. Então, é só eu pegar esse 40 e dividir por 10. Corto um zero aqui, um zero aqui. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 1, 1. Para 4, nada. Isso significa que de um ponto para o outro, a distância vai ser 4. Não é a mesma distância em cada ponto? Então, se aqui eu tenho 23 e a distância de um ponto para o outro é 4, quanto é que vai ser esse ponto? 23 mais 4, 27. Qual vai ser o próximo com mais 4? 31, 35, 39. Será que é 39? Vamos completar essa reta para ver se realmente vai bater o 63 aqui? 39 com mais 4, 43, 47, 51, 55, 59, com mais 4, 63. Então, a distância tem que ser a mesma. Entre um ponto e outro, a distância sempre é a mesma, sempre é o mesmo intervalo, certo? Então, o ponto que Luísa marcou foi o ponto 39. Qual é a alternativa correta aqui? Letra B. Então, vamos ao próximo item. A reta numérica abaixo está dividida em intervalos iguais. Sempre serão intervalos iguais, tá, gente? Nessa reta, os números menos 3 e 9 estão representados, respectivamente, pelos pontos. Então, primeiro nós temos que localizar 3 negativo e depois o 9. Temos 2 pontos, 1 e 3. Qual é a distância entre eles? 2 unidades, tá? Então, a gente vai ter que descobrir onde é que vai ficar o menos 3 e onde é que vai estar o 9. 3. Quem vai ser o próximo se aqui a distância entre um ponto e outro é de 2 unidades? 5, 7, 9, 11, ó... Já encontramos o 9. Vamos localizar o 3 negativo agora? Aqui eu tenho 1.
quem vai ser o próximo? Não é de 2 em 2 unidades? Então, um positivo. Quem é menor que um positivo? Quem é menor que um positivo? 0 menos 1, menos, são de 2 em 2, menos 3, menos 5. Onde é que vai estar o menos 3? Q. Onde é que vai estar 9? No ponto R. Então, qual é a alternativa correta? Letra B. Respectivamente. Vejam só. Primeiro tem que ser o ponto que representa 3 negativo. 3 negativo é representado por Q. E logo em seguida, a letra que representa o 9, ou seja, R. Ok? Esse respectivamente é muito importante que a gente entenda, porque se, por exemplo, nós tivéssemos aqui QR, estaria invertido e seria errada a alternativa, tá? Então, vamos à próxima. Observe a reta numérica abaixo. Essa aqui, tá? Nessa reta numérica, se deslocarmos 9 unidades para a esquerda, onde ficará a marcação de vermelho? Veja, direita, esquerda. Esse ponto vermelho, ele vai ser deslocado para a esquerda 9 unidades. Se cada intervalo é uma unidade, veja, ó, 8, 7, 6, 5, é uma unidade. Então, a gente vai deslocar 9 unidades. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando deslocarmos 9 unidades, qual vai ser o ponto? Menos 1. Então, letra A, no ponto igual a menos 1. Correto. A alternativa correta, letra A. Por enquanto tá bem simples, depois vão vir as mais difíceis, tá? Num dia muito frio, em Porto Alegre, a temperatura foi de 5 graus Celsius. À noite, a temperatura diminuiu 7 graus Celsius. Em que ponto da reta numérica se encontra a temperatura atingida? Então, vejam, era 5 graus Celsius e à noite a temperatura diminuiu 7 graus Celsius. Ou seja, se diminuiu, a gente vai localizar primeiro os 5 graus. 5 graus, ó. Se ele diminuiu, a gente vai deslocar para a esquerda. Se diminuiu, a gente vai subtrair, a gente vai deslocar para a esquerda. Quantos graus? 7 graus. Então, vamos começar a deslocar, ó, daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Caiu 7 graus Celsius. Agora, qual é a temperatura em Porto Alegre? 2 negativo. 2 negativo representa a letra B, alternativa B, ok? Gente, essas questõezinhas, elas são simples, mas elas confundem muito na hora de a gente responder os itens, seja na sala de aula, seja nas avaliações do SAEP. E assim, esses são itens que sempre caem nas avaliações, seja na do SAEP ou seja na do SAEB, tanto a de Pernambuco como a nível Brasil. Então, um pequeno deslizezinho, uma contagenzinha errada que a gente faz, a gente pode cometer o erro, tá? Então, a gente tem que fazer com muita atenção. Próximo. Observe a reta numérica abaixo. Essa daqui já é mais difícil um pouquinho. Vamos lá. Os números inteiros que melhor representam as letras A, B, C e D, respectivamente, são. E agora, vejam que de
0 até o ponto B, e de 0 até o ponto C, nós temos a mesma distância. Mas de C para D não é a mesma distância e de D para A também não é a mesma distância. Então, assim, o que é que a gente pode fazer? A gente pode pegar o próprio lápis e dividir esses em intervalos iguais. Nós vamos dividir esse intervalo que fique iguais a esse aqui. Tá? Você pode usar a ponta do lápis, você pode utilizar assim um mais ou menos, que não tem problema. Se a gente olhar bem direitinho, essa distância e essa distância, nós vamos ter dentro dessa distância umas 3 distâncias iguais a essa. Ó, se eu usar o meu próprio lápis, aqui é um ponto, daqui para cá é outro ponto. Só mais bonitinho, certo? Aqui é a distância de A até D é praticamente o dobro dessa distância aqui. Então, a gente mede de novo, ó. Aqui. Agora, eu transformei em distâncias iguais, os intervalos para que eles fiquem iguais. E considerando que essa distância entre um ponto e outro aqui, a distância seja a unidade, uma unidade, então nós teremos, aqui é o 0, do lado direito nós temos os positivos, ou seja, 1, apenas 1, e do lado esquerdo nós vamos ter os negativos, ou seja, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Agora que a gente atribuiu valores, a gente pode começar a ver qual é a alternativa correta, lembrando que as letras A, B, C, D, respectivamente. Qual é o valor do ponto A? 6 negativo. Qual é o valor do ponto B? 1 positivo. Qual é o valor do ponto C? 1 negativo. E qual é o valor do ponto D? 4 negativo. Qual das alternativas segue esta sequência? Ó, 6 negativo, 1 positivo, 1 negativo, 4 negativo. Tá aqui, ó, a mesma sequência. Por isso que é importante a gente estar sempre observando essa palavrinha aqui, respectivamente. Primeiro é o valor de A, depois o de B, depois o de C e depois o de D, para que a gente não esteja errando a questão. Beleza? Por um pequeno deslize. Imagina aí se vocês fossem pegar na ordem em que aparece aqui. Será que tinha essa alternativa ali? Primeiro o menos 6, tem as 3. Depois o menos 4, ó. Depois um negativo e depois um positivo. Se eu fosse seguir na ordem que aparece aqui, eu iria marcar a letra B, ou seja, eu iria errar a questão. Mas eu copiando, fazendo aqui do lado, estabelecendo os valores bem certinho, qual é o valor que corresponde a cada ponto, não corre o risco de errar. Beleza? Vamos ao próximo? Ainda com números inteiros. No mês de julho, foram registradas as temperaturas mais baixas do ano nas seguintes cidades. Temos as cidades X, Y, Z e as temperaturas 1 negativo, 2 positivo e 3 negativo. A representação correta das temperaturas registradas nas cidades X, Y, Z na reta numerada é... Então, a gente vai ter que, mais uma vez, estabelecer valores, dizendo qual é a distância entre um ponto e outro. Considerando a unidade como distância, nós temos 0, do lado direito os positivos, 1, 2, 3, e do lado esquerdo os negativos, menos 1, menos 2, menos 3. E a gente vai começar a analisar. X deve corresponder a menos 1.
X corresponde a menos 1 aqui? Sim. Y deve corresponder a 2 positivo. Y corresponde a 2 positivo? Corresponde. E Z corresponde a 3 negativo? Aqui, Z corresponde a 3, mas não é negativo, ele é positivo. Então, a alternativa A gente já descarta. Vamos ver a alternativa B. Na alternativa B, eu já de cara descarto também. Por quê? 0. X vai ser 1, Y vai ser 2 e Z vai ser 3. Então, ó, X não era para ser um negativo, X era para estar nesse outro ponto. A gente já descarta. Letra C. X deve ser menos 1. Ó, 0 menos 1, o valor de X. Y deve ser 2 positivo. Y, 0, 1 positivo. Aqui Y está ocupando o valor de 1. Então, já descartamos também. Letra D. Será que não vai ter nenhuma alternativa correta? Ai, ai. 0, X tem que ser menos 1. 0, menos 1. Deu certo, X menos 1. Y, 2 positivo. 0, 1, 2 positivo. Deu certo. Z, 3 negativo. 0, menos 1, menos 2, menos 3. Então, a alternativa correta, letra D. A partir da próxima questão, a gente vai estar trabalhando agora com os números racionais. Lembrem-se, são os números que são representados em forma de fração e em decimais, que os decimais podem ser infinitos desde que tenha um período. Infinito desde que tenha um período. E pode aparecer alguns também irracionais, tipo em forma de raízes e tudo mais, mas a gente vai responder tudo direitinho, tá? Ó, agora nós temos o D17, que são números racionais. Primeiro item. Observe a reta numérica abaixo. Nessa reta, que número corresponde ao ponto P? Então, nós temos 3 valores aqui. 5, 5,3 e 6. Qual vai ser o valor de P? Como eu já falei, nós temos aqui vários intervalos e a distância de cada intervalo deve ser a mesma. Ó. A distância daqui para cá deve ser a mesma, daqui para cá a mesma, sempre a mesma. Então, olha, 5 e aqui eu tenho 5,3. Se eu tenho 3 distâncias aqui, ó, eu tenho 3 intervalos, aliás, então será que não vai ser 1/10 cada intervalo desse? Ó, se eu fizer 5,1, 5,2, 5,3. Não deu certo? Deu certo. Então, a gente vai continuar no mesmo ritmo até chegar em P. 5,4, 5,5 e 5,6. Ponto P é 5,6. Vamos continuar para ver se a gente consegue fechar o 6. 5,7, 5,8, 5,9, 6. Fechou. Então, P corresponde a 5,6. Alternativa C. São questõezinhas que confundem muito a cabeça da gente na hora de estar respondendo. Então, vamos ter bastante atenção. E vamos ao próximo item. Observe os números que aparecem na reta numérica. O número indicado pela seta é. E agora, minha gente, qual vai ser esse número aqui? Eu tenho 0,5, ou seja, 5/10, e tenho 0,6, ou seja, 6/10. 0,5, 0,6. Entre os números decimais, nós também temos os centésimos, tá? Ou seja, entre 0,5 e 0,6, ainda existem aqui infinitos números, tá? Como, por exemplo, 0,5, 1,
0,52, 0,53 e assim sucessivamente. Então, vamos ver se dá certo. Vamos ver se dá certo assim. Se aqui é 0,5 e aqui for 0,51, 0,52, 0,53, 0,54. Vamos fazer o teste. 0,55, 0,56, 0,57, 0,58, 0,59, 0,6. Então, qual vai ser o valor onde a seta está marcada? 0,54. Eles aqui não tem continha para a gente fazer, vai ser o nosso conhecimento. Os números decimais, gente, eles são infinitos. Tem o número inteiro, o 1, tem os decimais, que é 0, e apenas um número após a vírgula, tem os centésimos, que são 2 casas após a vírgula, tem os milésimos, que são 3 casas após a vírgula, e tem aqueles números 0,3, 4, 5, 7, 9, infinitos. Então, para a gente só entender, entre o número 1 até chegar no número 2, existem infinitos números, porque existem os decimais entre eles, tá? Vamos continuar? Próxima questão. O número irracional raiz de 7 está compreendido entre os números. Aquela questão da raiz quadrada que não é exata. Raiz quadrada de 7. Não tem um número que é multiplicado por ele mesmo seja igual a 7. Então, ele é uma raiz aproximada. Aí a gente vai pensar, quem é o número menor que 7 que tem raiz exata? Vamos pensar. Tem raiz de 6? Não. Tem raiz de 5? Também não. Tem raiz de 4? Tem. A raiz quadrada de 4 é igual a 2. Quem são os números maiores? Quem é o maior número menor que... Qual é o próximo número maior que 7 que tem raiz exata? Raiz de 8 tem? Não. E raiz de 9? A raiz quadrada de 9 é igual a 3. Então, a raiz quadrada de 7 vai estar entre o número 2 e 3. Qual é a alternativa correta? Letra A. Nós já respondemos questõezinhas parecidas com essas anteriormente, não foi? Então, vamos continuar. No programa anterior, nós respondemos. Próximo. Veja a reta numérica abaixo. O ponto R corresponde à fração. E agora? O ponto R está aqui, ó. De cara, eu já sei qual é o decimal que representa. Ele está entre 5 e 6. E está bem no meio. Que decimal vai ser esse? 5,5. Acertaram? Beleza. Agora, corresponde a que fração? 5 sobre 6, 11 sobre 2, 6 sobre 5 ou 2 sobre 11? E agora? Sempre que eu quiser transformar uma fração em um decimal, eu tenho que dividir o numerador pelo denominador. Se eu tenho 5 sextos, eu tenho que dividir 5 por 6. 5 dividido por 6 não vai dar nenhum, né, minha gente? Então, a gente já descarta, porque o resultado é para ser 5,5. 11 sobre 2. 11 sobre 2. 11 dividido por 2, quanto é? A metade de 11, 5,5. Eita! Não era o valor que eu estava procurando? Então, qual é a alternativa correta? Letra B. Por que que não é? 6 sobre 5. 6 sobre 5. 6 dividido por 5 vai dar 1
e sobra 1. Então, 1 inteiro. Aqui nós temos 5 inteiros. A gente já descarta também. E na letra D, nós temos 2 onzeavos. 2 sobre 11. 2 dividido por 11. Não vai dar nem sequer um inteiro. Então, a gente já descarta também. Então, logicamente, será 11 meios. 11 sobre 2, 11 meios. Existem várias nomenclaturas que a gente pode dar. 11 dividido por 2, 5,5. O ponto R. Vamos à próxima? A figura abaixo mostra os pontos P e Q, que correspondem aos números racionais e foram posicionados na reta numérica do conjunto dos racionais. Os valores atribuídos a P e Q, conforme suas posições na reta numérica abaixo, são qual vai ser o valor de P e qual vai ser o valor de Q. Nós temos aqui 0,5 negativo e temos aqui o 0. Então, vamos ver quantos intervalos nós temos. 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 intervalos. Então, será que aqui vai ser 1/10 de distância em cada intervalo? Se aqui eu tenho 0, 0,1 negativo, 0,2 negativo, 0,3 negativo, 0,4 negativo, 0,5 negativo. Deu certo? Então, qual vai ser o valor de P e o valor de Q? Lembrem que, P e Q. Aqui vem dizendo o valor de P e aqui o valor de Q. O valor de P, 3 negativo. E o valor de Q, 2 negativo. Alternativa correta, letra B. Continuando. O bom é que a gente está treinando bastante e não vai ter mais como vocês errarem quando pegarem questõezinhas assim. Em uma aula de matemática, o professor apresentou aos alunos uma reta numérica como a da figura a seguir. Então, 0, do lado direito os positivos, do lado esquerdo os negativos. O professor marcou o número 4/11 nessa reta. Esse número foi marcado entre que pontos da reta numérica? E agora? 4/11. 4/11. Não é um número inteiro. A gente tem que transformá-lo em um número decimal para que a gente possa representá-lo aqui na reta. E como é que a gente faz para transformar no número decimal? A gente divide o numerador pelo denominador, ou seja, 4 dividido por 11. Quanto é 4 dividido por 11? Dá para dividir 4 por 11? Não dá. Então, o que é que a gente tem que fazer? Coloca 0 e 0, aqui no quociente. E agora, 40 dividido por 11? Vai dar? Dá sim. Vai dar quanto? Será que dá 4? 4 vezes 11, 44. Passa. Então, vai ser 3. 3 vezes 11, 33. Para 40, 7. 7 dividido por 11? Não dá. Mas vejam só. Eu já tenho aqui 0,3. Não vai dar nem sequer um inteiro. O 0,3, ele vai ficar entre quais números? De uma coisa eu já tenho certeza. 4/11 é um número positivo, então ele vai estar à direita do zero. Como eu localizei 0,3, 0,3 vai estar entre 0 e 1. Lógico que mais perto do 0 do que do 1. Então, entre 0 e 1. Nós temos essa alternativa? Temos sim. A alternativa C. Então, vamos ver essa outra. Veja a reta numérica abaixo. O número 33,5 está representado pela letra
Como sempre, a gente deve observar que nós temos vários intervalos, mas a distância tem que ser a mesma. Então, nós temos 30, um intervalo, 31, 32,5, 34. Então, qual vai ser aqui o intervalo? Entre 30 e 31, quem é que está bem ao centro? Será que esse intervalo, então, vai ser a metade? Vai ser 0,5? Se eu colocar aqui 30,5, 31, 31,5, 32, 32,5, 33, 33,5, 34. Então, de fato, cada intervalo aqui vai ser meio, ou seja, 0,5. 33,5 vai ser a letra S, alternativa D. Então, assim, gente, são questões, elas não são difíceis, são questões fáceis, mas a gente precisa ter justamente esse conhecimento, esse discernimento de reconhecer qual é a distância entre os intervalos. Nas avaliações do SAEP, por exemplo, no D16, que ainda é mais fácil, que é só localizar números inteiros, o D17 é localizar números racionais, só houve 33% de acerto na avaliação. Então, apenas 33% dos alunos do município de Serra Talhada acertaram questões como essa. Então, a gente tem que ter uma atenção maior, a gente tem que saber bem direitinho qual é o intervalo entre um ponto e outro, para que a gente possa aí, então, estar encontrando os outros pontos que foram solicitados pelo item. Então, espero que vocês tenham gostado. No próximo programa, a gente vai estar trazendo mais um monte aí de atividades, um monte de itens, um monte de desafios para vocês aí. E não esquece do nosso Matematicando. Próxima aula tem mais, tá? Tchau, tchau!